Desde os tempos antigos, a imortalidade tem fascinado a humanidade. Muitas pessoas têm procurado o segredo de viver para sempre, mas parece que fomos superados por nossos amigos animais, pelo menos em certo grau. Hoje, vamos explorar 7 animais que podem viver após a morte. Fique atento, pois a criatura número 1 pode ser realmente imortal. Bem-vindo ao canal Mundo Curioso. Número 7. As baratas. Não é surpresa que esses pequenos insetos estejam nesta lista. As baratas são conhecidas por sua tenacidade e são frequentemente consideradas as sobreviventes mais prováveis em uma guerra nuclear. Além disso, elas podem viver até 2 semanas sem suas cabeças. Mas como as baratas conseguem sobreviver à decapitação? Primeiro, precisamos entender por que os seres humanos não conseguiriam. Nós sangramos. Quando uma pessoa perde a cabeça, há muito sangramento. No entanto, as baratas não têm esse problema. Elas possuem um sistema circulatório aberto, o que significa que tem pouca ou nenhuma pressão sanguínea. Se a cabeça de uma barata for arrancada, a ferida se fecha naturalmente devido ao processo de coagulação. Além disso, a cabeça é uma parte vital do corpo humano, pois abriga o nosso cérebro. Sem a cabeça, não podemos funcionar, comer, beber ou respirar. Mas as baratas não precisam da cabeça para respirar, pois elas realizam esse processo por pequenos orifícios localizados em seus corpos, chamados espiráculos. Embora uma barata sem cabeça morra eventualmente de fome, isso pode levar semanas. As galinhas. Se você perguntar a qualquer fazendeiro, eles vão te dizer que galinhas ainda podem correr com suas cabeças cortadas, e há uma razão muito simples para isso, e não é porque as galinhas são zumbis. Na verdade, a razão é, acredite ou não, um erro humano. Esse erro acontece ser um erro do açougueiro, para ser mais específico. Você vê, o sistema nervoso central de uma galinha é muito diferente do nosso, seres humanos. Algumas funções corporais básicas não são controladas pelo próprio cérebro, mas sim por certas partes do tronco cerebral. O que tudo isso significa? Bem, o açougueiro cortou a cabeça da galinha muito alta na maioria das vezes. Geralmente, apenas o cérebro anterior da galinha sai junto com a cabeça, deixando o tronco cerebral e o cerebelo intactos. Na verdade, se o açougueiro também errar a jugular, não apenas a galinha continuará se movendo, às vezes ela ainda consegue respirar. Claro, ela eventualmente morre de fome, mas existe um caso especial em que uma galinha sobreviveu 18 meses inteiros sem a cabeça. O polvo. Com certeza você já viu vídeos de polvos que continuam se movendo mesmo depois de serem cortados. Em alguns países asiáticos, comer polvo fresco é considerado uma iguaria perigosa. Mas na verdade, não é o polvo que sobrevive após ser cortado, são os seus tentáculos espertos que continuam em movimento. Eles podem acabar ficando presos na garganta de alguém, o que resulta em um dia bastante complicado. A razão para os tentáculos do polvo manterem sua mobilidade mesmo depois de separados do corpo é fascinante. Isso acontece porque o sistema nervoso central do polvo é muito peculiar. A maioria das células nervosas do polvo, 2 em cada 3, não está localizada no cérebro como esperaríamos, mas sim nos tentáculos. Esses tentáculos ainda conseguem reagir a estímulos mesmo sem estarem conectados ao cérebro principal. É impressionante, não é? Pesquisadores da Universidade de St. George, em Londres, realizaram experimentos extensos sobre esse fenômeno. Depois de sacrificar os polvos, eles removeram os tentáculos e os mantiveram em água do mar gelada por até 1 hora, preparando-os para as experiências. Alguns tentáculos foram suspensos verticalmente, enquanto outros foram colocados horizontalmente. Então, eles deram um beliscão neles.
Os tentáculos suspensos se encolheram diante do estímulo desagradável, encurtando-se e se enrolando rapidamente. Já os tentáculos horizontais se afastaram do estímulo indesejado, muitos deles dobrando-se em uma espécie de articulação improvisada em direção ao topo. Incrível, não é mesmo? Esses movimentos podem ocorrer por até uma semana após a morte do polvo. As cobras. Quando uma cobra altamente venenosa está em seu caminho, sua reação pode ser resumida em 3 categorias: fugir, congelar no lugar e matá-la cortando sua cabeça. Embora cortar a cabeça pareça a maneira mais viável de evitar ser picado, a verdade é que pode não ser o caso. A cabeça de uma cobra, que abriga suas presas e glândulas de veneno letais, ainda tem a capacidade de morder e injetar veneno mesmo se não estiver mais conectada ao resto do corpo. A cobra possui focetas sensíveis ao calor em cada lado do rosto, que usa para detectar ameaças. Se você está próximo o suficiente para que o calor do seu corpo seja detectado, está perto o suficiente para ser considerado uma ameaça. Essas focetas sensíveis ao calor são capazes de detectar uma presença ameaçadora por horas após a morte, o que significa que essa cobra pode continuar se defendendo estilo zumbi, mesmo sem o corpo conectado. Não esquece de deixar seu like, e fica com a gente até o final, porque daqui pra frente você verá seres simplesmente inacreditáveis. As salamandras. Na lista de animais que persistem em viver mesmo após a aparente morte, é difícil não mencionar a salamandra. Esse animal sempre foi associado à longevidade e imortalidade, sendo reverenciado por aqueles que acreditam em magia, considerando seus incríveis poderes regenerativos como algo paranormal. As salamandras possuem a incrível habilidade de regenerar qualquer parte do corpo que tenha sido cortada. Mais impressionante ainda é que essas partes regeneradas funcionam da mesma forma, e em alguns casos até melhor, do que as partes originais. Isso se deve principalmente a uma proteína especial encontrada nas salamandras, que facilita a replicação das células. Essa proteína também está presente em humanos, porém em quantidades menores, ajudando-nos a cicatrizar ferimentos. Isso significa que em breve poderemos regenerar membros amputados? Ainda não chegamos lá, mas os cientistas continuam estudando as salamandras e como sua habilidade única pode beneficiar os humanos no futuro. Água-viva imortal. A Turritopsis dohrnii, também conhecida como a água-viva imortal, desafia a própria noção de envelhecimento e morte. Ela é uma pequena água-viva que habita os oceanos ao redor do mundo. O que a torna tão extraordinária é a sua capacidade de reverter o processo de envelhecimento e se regenerar completamente. Quando enfrenta uma ameaça ou condições ambientais desfavoráveis, ela não sucumbe como outras espécies. Em vez disso, ela retorna ao estágio de pólipo, uma forma mais jovem e simples, e a partir daí reconstrói seu corpo, rejuvenescendo completamente. Essa transformação é conhecida como a transdiferenciação celular, um processo que permite que as células especializadas se transformem em células-tronco e venham a se desenvolver novamente em diferentes partes do corpo da água-viva. Esse ciclo de vida sem fim é verdadeiramente notável. No entanto, é importante ressaltar que a imortalidade se limita ao seu ciclo de vida como indivíduo. Ela ainda está sujeita a doenças, predadores e outras ameaças naturais, mas sua habilidade de se regenerar continua a surpreender e intrigar os cientistas. Agora vamos para o primeiro lugar da nossa lista, e mais espetacular animal em se tratando de imortalidade. As planárias. Disse que se você cortar uma minhoca ao meio, 2 minhocas se formarão a partir das metades separadas. Claro, isso foi provado ser completamente falso. No entanto, substitua a minhoca pela planária, uma espécie de verme achatado, e essa antiga história das esposas de repente se torna uma história verdadeira e perturbadora. As planárias são conhecidas como mestres da regeneração, capazes de reconstruir qualquer parte de seus corpos após amputação.
Se forem cortadas ao meio, a porção da cabeça desenvolve uma cauda e a porção da cauda desenvolve uma cabeça. Se vocês cortarem 20 pedaços, 20 novas planárias, cada uma cópia exata da primeira, são criadas. Isso foi explorado por cientistas da Universidade de Nottingham, que criaram uma colônia com mais de 20 mil vermes, e adivinhe só, todos eles vêm de um único verme original, cujos corpos e órgãos não parecem envelhecer. Eles estão confiantes de que um verme único, que não se divide, viveria para sempre, a menos que contraia uma infecção ou outra doença. Em algum momento de nossas vidas, nosso DNA, como o da maioria dos animais, atinge seu limite de divisão celular, e nosso corpo começa a se deteriorar. As planárias, por outro lado, possuem quantidades maiores de uma enzima que protege suas células do envelhecimento e podem repor estas reservas quando se reproduzem, levando os cientistas a acreditar que podem ser imortais. Isso não é inacreditável? Se você curtiu esse vídeo, deixa seu like e se inscreva no canal. Até a próxima!